Irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto nessa noite. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 35. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Gênesis 35, nós vamos ler do 1 ao 7. Mas eu vou pedir para você depois manter sua Bíblia aberta. Gênesis 35, do 1 ao 7. Diz assim: Então disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as argolas que lhes prendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, isso é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia do seu irmão. Te damos graças, Pai, pedimos que nessa noite teu Espírito venha falar conosco. Venha trazer conforto, consolo ao nosso coração, confronto à nossa vida, para que a nossa casa esteja alinhada à Tua vontade, Deus. Para que o nosso casamento, os nossos filhos, possam estar completamente rendidos à Tua palavra, à Tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que eu gosto na Escritura é que, por mais que ela apresente homens para nós que servem de modelo, de referência de fé, que é o caso dos patriarcas, que são os pais da fé cristã, dos valores judaico-cristãos, ela, por outro lado, não esconde a humanidade desses homens, as suas falhas, seus problemas, suas crises familiares. E esse texto aqui, quando nós analisamos o contexto anterior, você vai ver que a família de Jacó estava mergulhada numa crise que possivelmente nenhuma das nossas famílias esteja próximo da crise que Jacó estava atravessando com a sua família. Capítulo anterior você vai ler sobre a história de Diná, filha de Jacó, que estava andando certa ocasião, e aí um homem a toma, a estupra, e ela é violentada, seus irmãos ficam revoltados, indignados, falam com Jacó, e Jacó tenta resolver a situação conversando com o pai do jovem que havia estuprado. E o pai daquele jovem disse que o jovem estava apaixonado por ela. Disse: por que nós não resolvemos isso com um casamento? Acertamos todo esse mal-estar, vamos abençoar a união dos dois. E Jacó então tem um acordo com ele: vamos fazer dessa forma. Mas os irmãos de sangue de Diná, eles, revoltados e indignados, conspiram algo maligno. Eles dizem assim: para que a nossa irmã se case, vocês precisam todos se circuncidarem. Porque faz parte da nossa aliança com Deus. A circuncisão é um sinal na carne de que nós temos aliança com Yahvé, e todos vocês precisam se circuncidar. E aí o texto diz que no terceiro dia, que a dor era mais intensa, os dois entram naquele arraial armado de espadas e matam todo aquele vilarejo. Toda aquela família é dizimada, aquele povo é dizimado pelos filhos de Jacó. E aí Jacó diz: o que é que vocês fizeram? Agora todos os povos ao redor vão nos enxergar como uma ameaça, como um risco. Vocês colocaram o nosso futuro sob risco. Nós estamos ameaçados, o futuro da nossa família está ameaçado. Nós nos tornamos um problema para qualquer povo. Nós não vamos ter paz aonde a gente estiver. Então, meus irmãos,
Jacó está passando por um trauma que é o de estupro. Traumas que essa filha carregava. E há pessoas que carregam por toda a vida esses traumas, essas sequelas, essas marcas. Mas não basta carregar esse trauma, agora ele tem que conviver com 2 filhos que assassinaram todo um povo. O futuro da família está ameaçado. Mas se por um lado, meus irmãos, a Bíblia mostra essa crise profunda, que como eu falei, nós temos crises, dificuldades, mas talvez nenhum de nós esteja atravessando algo tão profundo como essa crise da família de Jacó. Estupro, assassinato, futuro ameaçado. Mas se por um lado a Bíblia mostra a crise, por outro ela mostra o poder que o Evangelho tem, que a graça de Deus tem para reverter aquilo que é maldição e transformar aquilo em bênção. Se uma verdade que a Bíblia deixa claro é que não importa os traumas que a gente atravesse, a graça de Deus é capaz de curar as nossas angústias, as nossas dores, os nossos traumas, ela é capaz de trazer bálsamo para o nosso coração. Não importa o quão perverso o nosso passado tenha sido, a graça de Deus pode fazer uma nova história na nossa vida e na nossa casa. Em Cristo não tem futuro ameaçado, tem futuro de glória, tem futuro de alegria. Bem-aventurado, como o irmão disse aqui, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles têm certeza de consolação. Em Cristo a gente tem que olhar para o futuro cheio de esperança, porque a Bíblia diz que a esperança não decepciona. Como é que Jacó reverteu uma crise tão profunda na sua própria casa? E como é que a gente pode permitir que a graça de Deus venha e reverta na nossa vida e na nossa casa situações assim de sequela, de trauma, de falha no caráter? E aí nós aprendemos algumas lições aqui com esse patriarca chamado Jacó. Primeira coisa, meus irmãos, se a gente quer ver essa graça de Deus transformando a nossa família, o nosso lar, nós precisamos ter como Jacó a disposição de ouvir a Deus. O texto diz, então disse Deus a Jacó. A primeira coisa é Deus está falando com Jacó, mas porque ele está disponível. Seus ouvidos estão atentos à voz de Deus. Se nós queremos ver essa graça inundando a nossa família, a nossa casa, precisamos abrir os nossos ouvidos e ouvir a voz do Senhor. No meio de tantas vozes que a gente convive nesse contexto, e nós vivemos a geração do barulho, e quando eu falo de barulho, não é só no sentido sonoro, mas eu falo caminhão de informações que a gente recebe todos os dias, na nossa mão, no celular. A gente é carregado, bombardeado com informações, no Brasil ultimamente, informações que deixam a gente desanimado muitas vezes, né? Você olha para o cenário brasileiro político, dá angústia, fala, meu Deus, por que, Senhor? A gente começa a falar igual a Asaf, por que esses ímpios escapam ilesos? Por que prospera essa gente que faz o mal? E aí, às vezes o nosso coração vai desanimando. Essas informações. Tem muito cristão que vai abrindo os ouvidos para essas coisas que vão trazendo ceticismo para o coração, falta de fé, falta de alegria, falta de expectativa, de júbilo. Vai deixando a casa ser contaminada pelo ceticismo, pela falta de esperança. Aí os filhos vão olhando os pais que são a referência na fé, e os pais estão sempre abatidos, estão sempre amargurados, estão sempre reclamando. Parece aquele desenho da hiena, quem é mais velho lembra, né? Ó vida, ó azar. Filho tem que olhar para nós e por mais que não haja fruto na videira, por mais que não haja o produto da oliveira, por mais que não haja boi nos estábulos, eles vão ver você e eu alegrando-se no Senhor, exaltando no Deus da nossa salvação. Porque ele vai ver a fé dos meus pais não está alicerçada em circunstância. A vida deles está alicerçada na palavra de Deus. É não permitir que
vozes diferentes da palavra venham fundamentar o nosso casamento. E meus irmãos, como pastor, como eu ouço às vezes irmãos durante a minha caminhada, graças a Deus eu tenho ouvido isso já há um bom tempo, mas no passado pessoas que falam, eu quero largar porque eu não sou feliz. Eu não estou mais feliz. Eu casei para ser feliz, eu não estou sendo mais feliz. O cara casa, a mulher casa para procurar a própria satisfação, a própria felicidade, mas não é esse o parâmetro das Escrituras para o casamento. Não estou dizendo que você tem que ser infeliz, não. Estou dizendo que a felicidade, ela não é fundamento. Essa felicidade passageira, o nosso prazer. Então tem muita gente acolhendo uma consciência hedonista na sua vida, uma filosofia de busca ao prazer. E aí quando, às vezes, aquela paixão inicial que uniu o casal se esvai, que é uma coisa normal, a pessoa fala, eu vou largar. Não sou mais apaixonado, pastor, pela minha esposa. Meu Deus, mas essa paixão vai embora com 2 anos. Não foi isso que tem que ser colocado como pilar, como base do casamento. Mas o sujeito abraçou uma filosofia hedonista. Ele quer a própria felicidade. Eu acho curioso porque muitos casais cristãos denunciam o casamento gay, todo esse discurso woke que a gente vê de política identitária, e aí criticam acertadamente o conceito de casamento gay, que é macho, macho, fêmea, fêmea. Não existe isso nem na Bíblia, nem na história da humanidade. Existiam, obviamente, casos, de homossexuais ao longo da história. Todavia, nunca foi chamado isso de casamento. Você vê Paulo falando isso aos romanos. Existia na cultura greco-romana, mas não no casamento. Isso não era chamado de casamento. Hoje em dia eles tentam deturpar o conceito de casamento. E às vezes o cristão acertadamente critica, não pode mudar o conceito de casamento. Só que ele não percebe muitas vezes que a base do casamento dele é igual a do casamento gay. Que a base do casamento dele muitas vezes é a afetividade. São os afetos. Ele acha que é o afeto que é o grande alicerce do seu casamento. Meus irmãos, como eu falei, o afeto, os sentimentos, é algo muito instável para a gente fundamentar a nossa vida, o nosso casamento. Emoção vai e volta. Tem hora que a gente quer ir embora. Tem hora que a gente está alegre. Como é que eu vou parar o meu casamento no sentimento? Uma vez eu estava vendo lá uma entrevista de um casal bem idoso, lá próximo dos 90 anos, e o rapaz perguntou para ele assim, você nunca teve vontade de divorciar da sua mulher? Aí ele falou, não. Nem ela, não. Nunca pensou, não. Agora, homicídio várias vezes de praticar Porque o sentimento, às vezes a gente está bravo e quer largar. Às vezes está feliz, não pode ser parâmetro, irmãos. Não pode. Fundamento do casamento cristão. Aliás, o conceito de casamento cristão é definido pela moralidade, porque a base, o alicerce dele é a promessa que você faz diante de Deus. É o pacto que você faz com a sua esposa diante de Deus. E Deus leva isso tão a sério que quando nós rompemos o pacto com ela e ela rompe conosco, nós estamos rompendo com o próprio Deus, diz a Bíblia. Com o próprio Deus. Só em Malaquias capítulo 2, verso 14, Provérbios vai falar isso, que nós rompemos o pacto, nessa situação, rompe com o pacto feito com o seu Senhor, com Yahvé. Então eu não posso determinar o meu casamento pelo discurso woke, não posso pelo hedonismo, da mesma forma que eu não posso educar os meus filhos em filosofias anticristãs, acolher vozes contrárias. Como construtivismo, você vai deixando o seu filho ele mesmo elaborar sua própria verdade, deixa ele sem orientação, deixa ele mesmo construir a verdade, a identidade dele. Eu não posso. Não pode disciplinar, deixa a criança solta. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala para você instruir a criança no caminho que deve andar. Instrui a criança. Aliás, Deuteronômio 6, o famoso Shema, fala em cuca. Quando você está andando, quando você sentar,
quando você dormir, quando acordar, escreve nos umbrais da porta, inculca a verdade no coração da criança. Disciplina a criança, inclusive. Tem palavras sobre educação no Novo Testamento e uma delas envolve a disciplina. Você precisa discipliná-la para que ela não ande num caminho errado, porque o próprio Deus disciplina os filhos que Ele ama. Quem ama disciplina por amor ao filho. Então eu não posso me moldar por essas vozes, eu tenho que ter a disposição de ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, e Deus fala pela sua palavra revelada. Você quer ouvir a palavra de Deus de modo audível mesmo? Então você lê a Bíblia em voz alta e deixa a verdade entrar no teu coração. E aí a gente foge desse materialismo, toda essa loucura que a gente vê nos nossos dias, que infelizmente tem modelado muito casamento e muita família por aí. O cara está correndo atrás de dinheiro e está esquecendo o mais importante, que é a vida dos filhos. Quer educar, instruir, quer mostrar para os filhos como é bom servir a Deus, como é prazeroso, educá-los, discipliná-los. Então a primeira coisa, meus irmãos, disposição de ouvir a voz de Deus. Que possamos ter essa coragem de viver a nossa vida com todas as implicações que o Evangelho nos traz. Pregar a verdade para os nossos filhos, viver o nosso casamento segundo a Bíblia o define. Segunda verdade que o texto nos mostra, se primeiro nós devemos ter a disposição de ouvir, mas nós aprendemos aqui também a disposição de comunicar a verdade no nosso lar. Comunicar-se com a nossa casa. Olha aí o texto. Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faz um altar a Deus que te apareceu quando fugiu da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele. A capacidade de se comunicar com a nossa casa, com a nossa família. Muitas vezes a gente não tem essa arte, essa habilidade. Porque tem muita gente que fala a verdade para os seus filhos, fala a verdade para o cônjuge, mas sabe aquela verdade desprovida de compaixão, de misericórdia? O cara fere em nome de Deus, só tem verdade. Mas por outro lado existem outros que são cheios de açúcar, aquela doçura, aquela graça, e aí não fala para não ofender. Eu não vou falar a verdade, porque vai que eu ofendo meu irmão, ofendo meu cônjuge, aí fica pisando em ovos com os filhos. Ou o cara vive na misericórdia demais, ou na verdade cruel, né? Às vezes chega a ser cruel. Mas em Cristo nós aprendemos que verdade e graça estavam sobre ele, diz João no capítulo 1. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Stephen Covey, no seu livro 7 Hábitos das Pessoas Mais Eficazes, ele fala que tem gente assim, que tem muita coragem para falar com o outro. E aí ele fala o que precisa. Sabe o profetão? Vem cá, irmão, deixa eu te falar umas... E fala. Ele só tem coragem, não tem consideração nenhuma pelo irmão. E aí tem o cara que tem muita consideração, mas não tem coragem de falar, porque considera demais o cara. E aí ele vai dizer que a gente tem que ter a mesma medida de coragem e moderação. Se na relação com o teu cônjuge, com o teu filho, com o teu irmão da igreja, você tem muita coragem e pouca consideração, é uma relação que você ganha e o outro perde. Você só fala, sabe? Se você tem muita consideração e pouca coragem, ele ganha e você perde. Então tem que ter coragem e consideração para a relação, todo mundo sair ganhando com ela. Mais do que isso, não apenas ter coragem para comunicar a verdade para os nossos parentes, que Jacó está falando aqui, vamos lançar fora o que é errado, tem que ter coragem, mas essa coragem tem que ser carregada com misericórdia. Então isso está claro, né? Os profetas eram assim. A gente acha que só, mas você vai olhar, por exemplo, Estevão, ele está dizendo para o pessoal no Sinédrio, quando ele é um pouco antes dele ser apedrejado, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo de Deus, vocês são um povo endurecido, mas lá um pouco antes de ser apedrejado ele fala: Pai, perdoa os pecados desse povo. É um sujeito que está denunciando, mas ele está denunciando com lágrimas nos olhos. É alguém que está sentindo a dor do outro. Tem coragem e consideração, tem verdade e tem graça. Mais do que isso, a gente precisa aprender a entender melhor o mundo do outro, para você se comunicar de uma maneira mais eficaz. Tem um livro conhecido, talvez a maioria dos irmãos tenham lido,
do Gary Chapman, que fala as 5 linguagens do amor, né? Tem gente que entende da sua própria maneira o amor, tem gente que entende amor com gestos de serviço, outros com palavras de incentivo, de elogio, outros recebendo presente, outros tendo um tempo de qualidade maior. Então cada um tem a sua maneira de entender a linguagem. E às vezes você aprendeu a servir, mas a pessoa lá que casou com você, ela está acostumada com carinho. E aí você fala, nossa, mas eu fiz tudo aqui para te beneficiar, mas a linguagem dela é diferente. Eu não estou dizendo que a gente tem que se limitar àquela linguagem, nem o Gary Chapman fala isso, mas a gente tem que aprender a transmitir melhor para o mundo do outro que você o ama. É capacidade, a gente tem que ter essa habilidade. Você quer se comunicar com uma tribo, como missionário, você tem que aprender a língua do povo, não apenas a língua, a cultura deles. Por que eu não vou aprender a cultura da minha esposa? Ela aprendeu o meu jeito para se comunicar com mais eficiência, com mais eficácia. Sabe o que eu acho surpreendente? O livro de Cântico dos Cânticos, a gente vai ver um livro em diálogo, né? O amante, a amada, é um diálogo, mas é um diálogo escrito pelo homem. Porque é um cara que conhece tanto a amada, que ele é capaz de descrevê-la exatamente como ela é. Ele é capaz de falar dos gostos dela. Ele é capaz de falar da percepção de mundo que ela tem, de tanto que ele conhece ela. Ele ficou especialista no mundo da mulher dele. A gente tem que ser expert no mundo da nossa esposa. E a esposa ser expert no nosso mundo. E sermos como pais experts no mundo dos nossos filhos. E entendê-los, falar a língua deles para comunicar melhor o evangelho. Comunicar-se em casa. Disposição de ouvir a voz de Deus. Aí Jacó vem e se comunica com a sua casa. Mas aí a gente aprende também a romper com a idolatria. Na continuação ele se comunica e diz: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Lança fora primeiro os falsos deuses. Lança fora todo tipo de idolatria. Talvez você pode dizer, pastor, mas eu não sou idólatra, eu não tenho nada na minha casa, eu não me curvo a nada. Mas meus irmãos, João Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A maior admoestação do Antigo Testamento é sobre a idolatria. Aliás, o contrário do cristianismo não é o ateísmo, é a idolatria. É impossível existir uma pessoa que não seja religiosa. Todo ser humano é religioso pela ótica bíblica. Por isso que Paulo em Romanos 1 diz assim: tendo visto as obras de Deus que apontavam para o caráter dele, ao invés de darem glória a Deus, passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. O nome disso é idolatria. O ateu é idólatra. Ele começa a visão de mundo dele de algo que ele vai colocar no lugar de Deus. Porque como cristão a gente diz que Deus criou todas as coisas, como a gente cantou há pouco, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O fato de eu dizer que Deus criou tudo vai moldando toda a minha visão de mundo. Porque eu creio que existe um Deus que criou todas as coisas, eu creio que existe moralidade, existe certo e errado. E que eu percebo aquilo que é certo e errado, e eu preciso adequar a minha vida àquilo que é certo e errado. Porque Deus colocou a lei dele, diz o texto de Romanos 2, no versículo 14 e 15, na consciência do homem. No coração do homem ele gravou a sua lei. Por isso eles são indesculpáveis. No fundo, todo mundo sabe o que é certo e errado. Existe uma lei moral que a gente percebe de modo intuitivo. E aí o cara sufoca essa verdade que ele percebe no coração e estabelece algum ídolo. Então o ateu começa com a matéria, a energia, né, no espaço-tempo. Aí ele vai dizer, certo e errado é o que a gente constrói. Não existe certo e errado. Moralidade é construída pelo homem. E aí ele vai mudando o resto, né? Por que não mudar o conceito de casamento, de família? Por que não mudar a própria sexualidade? Você tirou Deus, irmão? Já era. Tudo vai ser determinado por isso. Então por isso que a gente tem que sondar constantemente o nosso coração. Porque como cristão, às vezes a gente pode ter um monte de conceito errado sobre Deus. Aliás, o que mais tem é a igreja que você ouve o nome de Jesus, na hora que você vai ver, não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia. Tem um Jesus gênio da lâmpada por aí, que o cara acha que vai satisfazer os desejos dele, os caprichos dele. Não, mas eu
Agora eu me converti, vai tudo, né, ser bom, Deus vai abençoar minha vida, eu vou ser próspero financeiramente, nunca mais vou ficar doente na minha vida. Tá cheio de Jesus sendo pregado desse jeito aí. Tem um monte de Jesus coach aí, que os caras dão receitinha para você ter uma vida, um sucesso financeiro, sucesso profissional, é só pegar as letras em vermelho, como se Jesus estivesse dando receita de sucesso profissional. Nem ele se enquadra, né? Porque não tinha onde reclinar a cabeça. Do outro lado, você também tem um Jesus militante. Um Jesus quase parecido com o Che Guevara. Veio ficar do lado dos pobres, né? Acabar com os ricos, opressores. Tem um monte de Jesus da cabeça dessa gente. Jesus universalista, parece um ursinho carinhoso, vai salvar todo mundo. Para de pregar do inferno, que isso aí não existe. Tem um pregador em São Paulo que fala isso. É de Renekiewicz, né? Não tem inferno, que Deus que vai lançar alguém no inferno. Um pai não faz isso, ele falou um tempo atrás, não sei se vocês viram. Que pai que vai lançar um filho... Esqueceu que nem todo mundo é filho de Deus, né? Porque aqueles que o receberam e creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A teologia dele está equivocada demais. Então não é porque o nome de Jesus está lá que significa que Jesus está lá. Se não for preenchido pelo conteúdo da Bíblia, é um ídolo, não é Jesus. Mas mais do que conceitos, tem que sondar o coração, porque ídolo tem a ver com o que a gente ama. Tem a ver muito com os nossos amores. Os irmãos falaram aqui no início do culto sobre congregar. Meus irmãos, a gente investe naquilo que a gente valoriza. A gente investe tempo, recurso naquilo que a gente valoriza. Se o nosso coração está em algo, vai ficar muito claro. E é por isso que o diabo é expert de capturar a nossa atenção. Até os marqueteiros perceberam isso. Primeiro capta a nossa atenção, por isso que é cuidar dos olhos, né? Os olhos são a candeia do corpo. Aí você capturou a tua atenção, ele vai querer pôr o teu foco ali, o teu coração ali. E vai fazer você perseverar naquilo, e aquilo vai determinar a tua vida. Então cuidado com os teus amores. Eu já passei por períodos de flertar com igrejas orgânicas, o mais desinstitucional possível, celebre. E você sabe que eu fui me convencendo que quanto mais eu estou perto da tradição da igreja, entendendo, até mais contextualizado eu fico. Eu já me reuni em restaurante, irmãos, com irmãos. O pessoal chegava, gostava do culto, pastor, mas falava assim, que legal, queria voltar, mas é a igreja aqui? Eu estou tentando ser contextual, fazer um negócio diferente, e o cara já tem a referência de igreja que está na cultura aí há 500 anos, eu estou querendo inventar a roda. Eu comecei a me apaixonar de novo pela tradição cristã. Perceber que nela eu tenho muito mais auxílio, ferramenta para trabalhar, sabe? Muito mais segurança para trabalhar. Valorizar aquilo que os nossos irmãos ao longo da história batalharam tanto para nos entregar. Então eu falo isso porque, para quem já flertou um pouco com essa relativização algumas vezes, hoje eu entendo a preciosidade do culto público. Tem um irmão querido de BH que ele fala assim que inclusive isso é um bom medidor da nossa espiritualidade, nossa participação no culto público. A gente gosta daquele texto de Hebreus, capítulo 10, que ele fala: entrai com confiança no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo seu sangue na cruz. Só que a gente esquece que isso é feito em igreja. Porque se você continuar lendo o texto, no finalzinho fala assim: não deixei de reunir como é costume de alguns, mas animemo-nos uns aos outros, ainda mais que percebemos que se aproxima o grande dia. Quanto mais se aproxima da parousia, ele está falando, mais a gente precisa de culto. Então eu não entendo o irmão que fala, culto. Meu irmão, esse momento, ele é diferenciado na nossa vida. Assim como Adão, vivendo no Éden, num ambiente ali, sem pecado, tinha um momento singular na viração do dia que ele falava com Deus. E quando a gente lê Gênesis 1 e 2, a ideia da descrição, segundo muitas fontes mais novas aí, de estudos, tem muito a ver com a ideia de tabernáculo e templo. Tem seções diferentes, separados, os querubins ali guardando o jardim, como tinha na Arca da Aliança. Tem todo um paralelo com o tabernáculo, ali o Éden. A ideia aqui que é que Deus quer expandir esse tabernáculo para que ele alcance o mundo todo. E o homem tinha que trabalhar para a expansão desse tabernáculo.
Então a gente não pode relativizar o culto. Cuidado com os amores. O que mais toma conta do nosso coração? Onde você mais investe tempo? Onde você investe mais dinheiro? Possivelmente é uma boa resposta para ver onde está o nosso coração. Será que o nosso coração está nos filhos? Será que o nosso coração está na nossa posição, no nosso trabalho, no ministério? É por isso que o ágape, estamos na igreja, o ágape, esse amor sacrificial, esse amor que vem de Deus, ele tem que orientar os nossos amores naturais. O ser humano cristão ou não cristão, ele tem amores naturais, ele tem estorge, ele tem afeição pelos filhos, pelos pais. C.S. Lewis vai dizer isso no livro Os Quatro Amores. Ele fala, tem um amor eros, que é o amor romântico, o casal tem esse amor, e tem um amor filéu, o amor fraternal da amizade. Mas se esses amores não forem encharcados pelo ágape, corre-se um sério risco de tornar esses amores absolutos e nós idolatrarmos. Idolatrarmos o nosso amor pelos filhos, pelo cônjuge. Aí você fica aquele pai e mãe que se faz necessário e sufoca os filhos. Você fica aquele cônjuge com aquele ciúme possessivo, ou aquele amigo que, sabe, eu quero que seja só o meu amigo, que contraria a própria amizade, porque a amizade é jornada, a gente quer que esteja mais companheiros de jornada. Quanto mais, melhor. Porque não está sendo orientado, encharcado pelo ágape, por Deus, para nos orientar e nos direcionar. Meus irmãos, tem um exemplo que cabe aqui, é do rei Davi, no seu problema com seu filho Absalão. Não sei se você lembra da história, eu vou falar bem rápido para a gente não demorar muito, mas Tamar, irmã de Absalão, foi estuprada por um meio-irmão. E aí Absalão fica revoltado, e ele fica esperando o pai fazer alguma coisa, e o pai não faz nada. Dá uma bronquinha no filho. E aí Absalão então pega a irmã e vai morar com ele, querendo cuidar dela. E aí espere nada. Todo mundo sabia que Absalão passou a ter ódio do irmão. E aí ele inventa então uma caçada com os irmãos. Davi sabe do problema, mas vai lá e manda os irmãos juntos para, quem sabe todo mundo junto, não acontece nada. Mas lá no meio da mata, Absalão mata o seu irmão. E Davi não faz nada de novo. E aí passam-se anos, e o ódio vai crescendo no coração de Absalão. Davi não quer ver o filho, até que um dia ele manda um recado, fala para o meu pai que ele me mate, mas pelo menos veja a minha face. Davi então manda chamar o filho chega e Davi vai lá e dá um beijo nele. E acha que vai resolver um estupro e um assassinato com um beijo, com amor fácil. Filho não quer amor fácil. E aí Absalão, depois daquele dia, sai dizendo, não existe rei, não existe justiça em Israel. E ele sai conspirando contra o pai. E aí ele consegue fazer com que o pai se colocasse em fuga, ele vai contra o pai. O texto diz que ele possui as mulheres do pai ali no terraço do templo para Israel inteiro ver. Uma vergonha diante da nação inteira. E Davi diz para o seu servo lá, Joabe, olha, só poupa a vida do meu filho, eles estão em uma caçada procurando filho. E aí no final, aquele homem já cansado, Absalão estava preso nas árvores, ele mata então Absalão, e aí Davi chora. Só que mesmo no choro, aliás, até no período em que Davi teve que fugir de Absalão, que ele está no deserto, é ali possivelmente que ele escreve o Salmo 63, onde ele diz, como uma terra seca, assim é a minha alma diante da tua presença. Por que eu falei sobre Davi? Porque se a posição de Davi fosse o seu ídolo, ele estava arruinado agora. Passou uma vergonha na frente da nação. Se a reputação dele fosse o seu ídolo, tinha acabado a reputação dele. Se o filho fosse o ídolo, ele estava arruinado, arrasado. Mas mesmo o homem falho, esses não eram seus amores. Seu amor era a Deus, por isso que no deserto, fugindo do filho, no meio de toda a angústia, ele diz, a minha alma é como uma terra seca, ela depende da tua presença. Cuidado com os seus amores. Cuidado com aquilo que toma conta do teu coração. Cuidado com aquilo que está tomando conta do coração do seu filho. E eu tenho que tomar cuidado com aquilo que está tomando conta do coração dos meus filhos, para que a gente possa fazer com que eles quebrem esses ídolos no nome de Jesus. Quarta coisa, não adianta quebrar o ídolo. O texto diz que tem que mudar de atitude. Olha aí comigo.
Depois que ele diz, joguem fora os ídolos, deem esses ídolos falsos, aí o texto diz, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Mudar a veste tem a ver com mudança de atitude, porque arrependimento não é chorar, pode chorar obviamente, porque a palavra de Deus nos constrange. Arrependimento é mudança de vida, é metanoia, é trocar veste, é ter um novo estilo de vida. Albert Einstein vai dizer, insanidade é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Como é que você quer algo diferente se você faz todo dia a mesma coisa? Eu queria que os meus filhos fossem diferentes, mas todo dia a gente chega cansado, liga a TV, assiste a Netflix, aí não vai mudar mesmo, né? A gente faz isso às vezes, né? Você não, eu sou pecador. Você é santo, não faz isso. É só eu que faço isso porque eu sou pecador. A gente faz a mesma coisa, fala, não, podia ser diferente. Como a gente fica esperando, né? Vir algo do céu assim. Deus chamou a gente para convencer como Jacó está fazendo. É começar com ação, irmãos. Como que a gente muda? É com hábito. Começa com ação. Semeia ação no dia a dia que você vai colher hábito, vai virar hábito. Nós somos seres de hábitos. Você pode ver que você faz um monte de coisa igual todo dia. Nós somos seres de hábitos. E às vezes a gente tem maus hábitos. E a conversão tem a ver com mudança de hábitos. Não é assim os testemunhos? Pastor, eu vivia no bar lá, dava trabalho para minha esposa, mas Deus mudou a minha vida. Hoje eu gosto de estar na igreja, mudou o hábito. E não é fácil mudar hábito. Não é fácil. É repetir. É constância. No começo não é fácil, exige disciplina. Mas vai chegar um dia que a gente fala igual o salmista. Tua palavra é agradável como mel, Senhor. Eu falo sério, todo dia você acorda lá doido para ler a Bíblia. Fala, Deus, acordei, vou ler Gênesis inteiro hoje. Vou ficar na tua presença. Tem dia que a gente acorda, né? Todo dia a gente acorda com essa disposição. Às vezes você pode estar falando aí no íntimo, pastor, faz tempo que eu não acordo com essa disposição. Mas se a gente começar a fazer, mesmo que no começo não esteja o afeto e a emoção junto, daqui a pouco vai se tornar agradável. Para qualquer coisa é assim. Você vai treinar, se disciplinar o corpo. Então, eu, por exemplo, anos atrás estava bem obeso, amarrava o tênis e ficava ofegante. Cansado já. Aí meu pai infartou um monte de vezes, o irmão dele mais velho infartou, o pai dele que eu não conheci morreu de infarto. Falei, se eu infartar antes dos 40 já era. Fui cuidar. No começo é cansativo, mas com o passar do tempo vira prazeroso. É prazeroso. Comida, a gente não gostava de um monte de coisa quando era criança, aí você amadureceu o seu paladar. Quando eu namorava a minha esposa, a gente namorou 4 anos e meio. Aí ela falava, nossa, acordei com a vontade de comer sushi lá atrás, eu nem sabia. Como que acorda com vontade de comer arroz com fita isolante? Tipo, como que você gosta? Eu quero churrasco, eu quero picanha, eu quero carne. Fala de picanha, eu já lembro. Picanha, só vem abóbora. Mas assim, eu quero churrasco, ela fala, eu quero sushi. Hoje todo mundo gosta. Infelizmente, meus filhos gostam. Porque eu comidinha cara esse negócio, né? Falando, vocês podiam não gostar disso aí pra eu sair só com sua mãe, né? Porque é caro demais essa comida aí. Mas a gente amadurece o paladar. Meus irmãos, com Deus a mesma coisa. Se eu começar a me forçar e disciplinar, vai virar prazeroso. Prazeroso. Porque o salmista diz que é assim. Às vezes a gente vê esses filmes, livros que tem aí, fala, esses americanos é cheio de clichê pragmático, né? Quem assistiu Prova de Fogo lá, lembra? Aí tem o livro que fala dos 40 dias. Não está errado, porque quando você coloca, hoje eu vou elogiar minha esposa, hoje eu vou incentivar meu marido, amanhã eu vou comprar algo para ela. Você fez isso 40 dias, obviamente vai virar um hábito. Você ficou 40 dias fazendo aquilo, no final você já aprendeu, virou parte de você aquilo. Vai virar da tua essência aquilo. Amor é ação, meus irmãos. Amor é decisão e reforçar isso com hábitos. Amém? E por último, não apenas mudar as atitudes, Jacó nos ensina a trabalhar pela unidade da nossa casa. Ele diz agora, você vê que está no plural, subamos a Betel. Venham, subamos juntos como família, vamos a Betel
cultuar ao nosso Deus como família. Depois de purificar, jogar fora os ídolos, mudar as nossas vestes, vamos subir juntos a Betel. Davi vai dizer no Salmo 133 como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça de Arão e enche a gola de suas vestes. É como um orvalho que vem do Hermon e irriga toda Israel, trazendo vida, trazendo abundância. O texto diz, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. É bom porque é correto viver em união. Bom aí no sentido ético, mas é agradável no sentido emocional, afetivo. É gostoso viver em união. É prazeroso viver em união. Que a nossa casa possa viver em harmonia, meus irmãos. Porque divisão é algo que vem do inferno. Uma casa dividida não subsiste. Nós temos que trabalhar para que a nossa família tenha harmonia. Nós com nossos cônjuges, com os nossos filhos, que essa harmonia possa ser tamanha, que a bênção do Senhor seja derramada sobre os nossos filhos e sobre cada um de nós. Amém? Agora, depois de ele fazer tudo isso, depois dele ouvir a voz de... Lembra, meus irmãos? Lembra da crise? Estupro, assassinato, futuro ameaçado. Ele ouve a Deus, ele se comunica com a sua casa, ele joga fora os ídolos, ele troca as vestes e ele trabalha pela unidade da casa. Agora olha o que o Senhor faz com esse homem. Primeira coisa, a mudança que a gente vê, o Senhor traz proteção e cuidado para a família do patriarca. Versículo 5, então partiram e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles e não seguiram os filhos de Jacó. Quando eles têm essa atitude, o terror de Deus se apodera das cidades circunvizinhas e ninguém toca na família de Jacó. Isso aqui é cuidado e proteção de Deus. E a gente tem que ter essa segurança em Deus, como diz o salmista no capítulo 121, que Ele guardará a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Por isso que na crise se olha para o alto, de onde vem o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O Santo de Israel não dormirá, guardará a nossa vida, a nossa saída e chegada desde agora e para sempre. Mas a relação dele com Deus também muda. Versículo 7, ele vai dizer assim, edificou um altar e o chamou aquele lugar de El-Betel. Antes subamos até Betel, a casa de Deus. Agora ele ergue um altar ao Deus da casa de Deus. A relação com Deus se expandiu. Ele não se relaciona com um lugar, ele se relaciona com Deus vivo e poderoso. É com Deus da casa de Deus. Não adianta a gente se reunir nesse lugar que a gente chama de casa de Deus, o próprio Jesus, casa de oração para todos os povos, mas a nossa relação é com Deus da casa. É com Deus da casa. Não é com um pastor apenas, não é com os irmãos, é com o nosso Deus. A visão de Jacó se expande. Não apenas a visão, o seu caráter é transformado. Versículo 10, ele passa a ser chamado de Israel. Jacó enganador. Agora, Israel, aquele que Deus endireita, aquele que prevalece com Deus, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, no sentido de que ele entendeu que Deus era aquilo que ele buscou a vida inteira. Porque tem muito teólogo que diz que talvez o que Jacó tinha mais vazio e buscava era uma palavra de aprovação do pai. Porque a atenção do seu pai era sobre Esaú. E ele tinha simpatia da sua mãe. Ele simplesmente queria ouvir uma palavra de bênção do pai. Aí enganou o irmão, enganou o pai. Depois ele é enganado pelo sogro. Depois ele projeta em outras coisas. Mas quando ele se depara com Deus, no Peniel, é como se ele falasse, aquilo que eu busquei a vida inteira, eu encontrei aqui. Ó. Eu quero ter relação com esse Deus. E é ali que o caráter dele começa a ser transformado, irmão. Ali ele passa a ser aquele que Deus endireita. Não importa o nosso passado de enganador, seja lá o que for. Tem gente que fala, você não sabe como eu era. Não importa, o que importa é o que a graça de Deus pode fazer em nós. O que importa é que Deus pode endireitar as nossas veredas, as veredas do nosso coração.
proteção, cuidado, a relação com Deus se expande, o caráter muda, a extensão da aliança e a promessa de bênção para a sua posteridade. Não é mais só com Jacó. Deus promete no versículo 10 e 11 estender isso. O teu nome é Jacó, mas não chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica, multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a terra que te dei a Abraão e a Isaque, e a ti darei também a tua descendência depois de ti a darei. É estender essa relação com a nossa casa. Não só conosco, ver a bênção de Deus se estendendo para a vida dos nossos filhos, ver aquilo que Ele começou na minha e na sua vida, continuando na vida dos nossos filhos, e trabalhar para que eles tenham uma vida muito melhor do que a nossa, para que a compreensão deles com Deus seja maior do que a nossa, para que a vida deles seja muito mais abençoadora nessa terra do que a nossa. Eu, como pai, quero isso. Para os meus filhos, eu tenho certeza que você, como pai, deseja isso do mais profundo do teu coração para os teus filhos. E por fim, ele encara a vida com uma perspectiva nova, de graça agora. A esposa chama ele de Benoni, filho da minha dor. Jacó fala: não, ele vai ser chamado Benjamim, filho da minha direita, filho da felicidade. É alguém que olha para a vida diferente. Ela está olhando para um momento de dor, filho da minha dor. Jacó: não, Deus é conosco em todo tempo Ele é bom, Ele continua sendo bom, o seu amor dura para sempre, ele será chamado Benjamim, é o filho da minha felicidade, porque a graça de Deus alcançou a minha casa e o meu lar. E o próprio Deus diz: bem-aventurado, aquele que está nele é bem-aventurado, é feliz, é cheio de paz, de prosperidade pela Bíblia, que nos alcança por completo. O shalom de Deus nos alcança por completo. Aleluia. Meus irmãos, se nós tivermos a disposição de ouvir a voz de Deus nesses dias, tapar o nosso ouvido para todas as vozes contrárias, se esforçar para se comunicar com a nossa casa, jogar fora os ídolos do nosso coração, reconhecer esses amores que estão tomando conta do nosso coração, mudar a nossa atitude, trabalhar pela unidade da nossa casa, não tem como não ver a graça de Deus se estendendo sobre nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, ter uma palavra de oração nesse momento.